Israel se livrou daquele falso reino, daquele falso rei, daquele falso governo, daquilo tudo. E a gente vai caminhando pelo livro dos Juízes e vai percebendo que, na verdade, o livro relata mais a falta de juízo do povo em não andar no conselho do Senhor, em rejeitar a comunhão íntima do Senhor, do que, na verdade, os juízes, conforme o livro queria definir, né? O que eram juízes? Eram homens e mulheres que eram tomados pelo Espírito do Senhor. Essa força vinha com dons, digamos assim, psíquicos, no sentido de ter visões, de ter revelações específicas, previsões, presságios, e vinha, sobretudo, considerando aqueles tempos, considerando aquela necessidade social de sobreviver à guerra, vinha sobretudo numa força física extraordinária. E aí, é claro, isso era seguido por vezes por derramamento de sangue. Mas o livro dos Juízes, tirando esses juízes que eram levantados por Deus, mostra mais a falta de juízo de pessoas que receberam revelação divina, no sentido de que tais pessoas elas rejeitam andar com o Senhor, que gentilmente se revela a elas. Porque você já viu até aqui que esse Deus maravilhoso, ele é aquele anjo do Senhor que aceita churrasquinho de Gideão, ele é aquele anjo do Senhor que fala para Débora, olha, eu vou entregar essa vitória nas mãos de uma mulher. Ele é aquele Deus que está o tempo todo tentando aproximação com o seu povo. E o povo sempre, desde sempre até hoje, tem dificuldade de entender isso, de maneira que se Israel se arroga a ser o povo de Deus, hoje os israelitas, ou melhor, os judeus, que foi o que sobrou de Israel, são um dos povos mais ateus do planeta. Eles ficam sendo adorados pelos cristãos do mundo todo, mas eles são ateus, eles não confiam no Deus de Israel, na verdade nunca confiaram. Parece que tem uma psicopatia inexorável nessa questão de ser escolhido, porque Deus escolheu o seu povo e o seu povo o tempo todo tergiversa, né, entre amar as tradições ou amar os próprios corações e botar Deus como desculpa. Porque hoje em dia os judeus têm amado as tradições. Então, ou eles se tornam ateus, amantes de si mesmos, das suas ciências, das suas capacidades intelectuais dadas por Deus na história da humanidade, ou eles se apegam a esses tradicionalismos macabros, fazendo Deus cada vez mais se parecer com o que há de pior no empreendedorismo humano, digamos assim. É o que a gente vê, né? Nós vimos até então que o Abimeleque, ele não foi um juiz que Deus colocou lá. A gente até entra nessa discussão, né? Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 13, que... 1 Coríntios? Romanos, capítulo 13, né? Que toda autoridade foi instituída por Deus, e a gente não entende a emocionalidade do escritor, no caso o apóstolo Paulo, porque eles tinham entendido o seguinte, olha, deram ar para a gente respirar, a autoridade foi instituída por Deus no sentido de que ela nos deu chance de servir a Deus com liberdade e com alegria. E isso é uma coisa. Outra coisa são autoridades que assim mesmo se instituem, como esse tal de Abimeleque, porque aqui nós temos a Eclesiastes, aqui nós temos aquilo que está em Eclesiastes 8, versículo 9, que diz assim: verifiquei na história da humanidade que de tempos em tempos há homens que se levantam contra os outros para os arruinar, para os destruir, para se acovardar. Querendo dizer o seguinte, a vida humana sem Deus é Abimeleque. A vida humana sem Deus é conchavo, é trama, é um querendo possuir o outro, é um querendo sugar os outros da relação mais íntima entre um casal, quando um está querendo surrupiar o outro, engolir a alma do outro, até os poderes, os reinos, os governos. Isso é o que é humano. Agora, o que é divino é você se transformar em ser humano verdadeiro na sua relacionalidade com Deus. É isso que Israel não entendeu e é isso que a gente até hoje não entende. Então essa discussão teológica de que toda autoridade foi instituída por Deus cai aqui, porque Romanos 13 não pode ser lido fora do facho de luz de Mateus 23, quando Jesus chega e fala: você só tem um Senhor. A ninguém vocês vão chamar de Senhor, a ninguém vocês vão chamar de mestres, a ninguém vocês vão chamar de guia. Um é o guia de vocês.
um é o mestre de vocês, um é o Senhor de vocês. Debaixo dessa insígnia, toda autoridade que anda com Deus foi instituída por Deus. O resto é Abimeleque, é Bolsonaro, é isso que nós vamos ler aqui agora, por exemplo, no livro dos Juízes, capítulo 10. Porque as autoridades, no máximo, elas são permitidas por Deus, como, por exemplo, a besta será permitida. Mas o mesmo texto de Apocalipse 13, que fala que a besta será permitida por Deus, ainda fala assim que foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e grandes blasfêmias, e foi-lhe dada que tivesse autoridade ou domínio contra os santos, e se levantasse contra os santos e contra eles prevalecesse. Também o versículo mostra que os santos morreriam, mas não se submeteriam a essa autoridade vinda dos quintos dos infernos, né? Mas os cristãos que falam de Deus, mas andam com as tradições, falam de Deus, mas andam com os preconceitos, falam de Deus, mas querem dominar sobre a vida dos outros, eles também criam essas senhas humanas, carnais, animais, demoníacas, de gente que não confia em Deus, para ficar falando, olha, respeite a autoridade, porque Deus colocou toda a autoridade. Mas essas pessoas são contraditórias, porque autoridades também instituídas por Deus no passado, eles jamais respeitaram, né? Toda autoridade foi instituída por Deus, mas se alguma autoridade, por exemplo, abraçar, ou acolher, ou aceitar na política pessoas de sexualidade diferente, como fizeram os governos ditos de esquerda, aí essas autoridades não são respeitadas não, eles falam mentiras. Eu conheço vários santos do Senhor que ficam dizendo que o atual presidente do Brasil é a autoridade levantada por Deus. Esses santos do Senhor, eles recorreram a mentiras, a fake news, era um bando de abimeleques, né? Que em nome de Deus tomaram o poder, mas eles estavam adorando um outro Deus de uma outra aliança. Aí continuando essa saga da humanidade, e Deus nos contemplando nas nossas mediocridades, nós temos aqui, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.